Maravilhosos. Então vamos fechar essa aulinha 11 e 12. Eu coloquei aqui 3 extras, eu quero que vocês tentem resolver. Depois você olha a minha resolução aí. Então esse exercício 1, o cara está falando. A figura representa um balão contendo uma certa quantidade de gás ligado a um tubo em U contendo mercúrio, que funciona como um manômetro. Em um, o balão está a 7 graus. Por uma variação de temperatura, o sistema passa do estado 1 para o estado 2 e 3, indicados na figura. Calcule a temperatura do gás em 2 e 3, sabendo que a pressão atmosférica local é de 700 ml de mercúrio. Considere desprezível a variação de volume do balão devido à variação de temperatura, bem como a variação de volume do gás devido à subida ou descida do mercúrio nos ramos do tubo em U. Então, maravilhoso, pelo texto aí a gente percebe que é uma transformação isocórica, o volume não vai mudar. Então a gente vai para a nossa equação geral, P1, V1, T1, P2, E2, T2, falou isocórica, tira o volume, vai ficar P1 sobre T1, P2 sobre T2. Legal. Eu reproduzi o desenho aqui embaixo, maravilhoso, e passei uma reta na superfície do nosso líquido aí, para a gente usar aquela propriedade da hidrostática que diz que dois pontos distintos, no mesmo nível de um líquido, estão sujeitos à mesma pressão. Então, eu vou calcular a pressão do gás em cada uma dessas situações. Ó. Aqui, o ponto X e o ponto Y estão no mesmo nível do líquido, então a pressão Y é igual à pressão em X. Para a figura 1, quem está exercendo a pressão Y é o gás. E em X, quem está exercendo a pressão? A atmosfera, a pressão atmosférica. Então, em Y é a pressão de gás, em X é a pressão atmosférica, logo a pressão do gás é igual a 700 ml de mercúrio, que é a pressão atmosférica. Na figura 2, maravilhosa, a pressão em Y é igual a pressão em X. Quem está exercendo pressão em Y? É a pressão do gás, é o gás que está batendo aqui em cima. Quem está exercendo pressão em X? É a pressão da coluna mais a pressão atmosférica. Então, Y, a pressão do gás, é igual a pressão em X, que é a pressão da coluna mais pressão atmosférica. A pressão do gás é igual a pressão da coluna é 20 ml de mercúrio e a pressão atmosférica é 700, portanto a pressão do gás na figura 2 é 720 ml de mercúrio. Na figura 3, maravilhosa, a pressão Y é igual a pressão em X, a pressão Y é a pressão da coluna mais a pressão do gás. Ó. Pressão do gás mais pressão da coluna. E quem está exercendo a pressão em X é a atmosfera. Então, a pressão do gás mais 20, que é a pressão da coluna, é igual à pressão da atmosférica. Logo, a pressão do gás na figura 3, 680 ml de mercúrio. Eu vou aplicar, maravilhoso, a equação da transformação isocórica da figura 1 para a figura 2. Então, eu fiz aqui ó, P1 sobre T1, P2 sobre T2. A pressão inicial é 700, a temperatura inicial 280 Kelvin, porque era 7 graus Celsius aqui. Em 2, a pressão em 2 a gente achou é 720, quanto que é o T2? Multiplicando em cruz aqui, maravilhosa, uma simplificação bonitinha, 288 Kelvin ou 15 graus Celsius. Legal. A gente achou a temperatura do gás em 2. Vamos agora achar a temperatura do gás em 3. Eu vou comparar a figura 2 com a figura 3. Então, vou fazer P2 sobre T2 igual a P3 sobre T3. A pressão em 2, maravilhosa, a gente achou, está aqui, ó, 720. A temperatura em 2 está aqui, ó, 288. É igual. A pressão em 3 está aqui, maravilhosa, 680 sobre T3. Multiplicando em cruz, simplificando, 272 Kelvin ou menos 1 grau Celsius. Então, está resolvido esse primeiro. Esse segundo exercício, maravilhoso, ele é meio chatinho nas contas, a gente tem que dar uma simplificada aí. Olha o que o cara fala. As mudanças de pressão que o ar atmosférico sofre ao entrar nos pulmões ou ao sair deles, pode ser consideradas como uma transformação isotérmica. Então, o cara já resolveu para a gente, é isotérmico esse exercício. Ao inspirar, uma pessoa sofre uma diminuição em sua pressão intrapulmonar de 0,75% no máximo. Então, quando ela inspira, o volume da caixa torácica aumenta e a pressão interna diminui. Diminui de 0,75%. Considere o volume de 0,60 litros, é o volume de ar no pulmão. A pressão atmosférica, 740. Nós somos um frasco aberto, maravilhoso. Pela nossa boca entra e sai ar. Um frasco aberto, a pressão externa é igual à pressão interna. Então, a nossa pressão interna é essa. Quando a gente expande o pulmão, essa pressão vai diminuir de 0,75%. Aí ele pergunta a variação máxima de volume em litros sofrida por essa quantidade de ar ao ser inspirada é aproximadamente de... Então, maravilhoso. A pressão inicial 740, o volume inicial de ar no pulmão 0,6.
a gente vai ter uma diminuição de 0,75%, maravilhoso. Se vai diminuir de 0,75%, vai sobrar 99,25% do que era. A pressão inicial é essa, então sobra 99,25% de 740. O volume inicial é 0,6, vamos achar o volume final. Aqui, a isotérmica, P1, V1, P2, V2. A pressão inicial é 740, o volume inicial é 0,6. A pressão final, essa continha aqui, é 99,25 sobre 100 vezes 740. Eu não fiz para poder simplificar aqui. Ó. Fez o volume final. Então eu simplifiquei os 740 dos dois lados, maravilhoso. Ficou aí. Desse lado sobrou 0,6, é 99,25 sobre 100 vezes V2. Passei o 100, multiplicou, ficou 60. Passei o 99,25 dividindo. 60 dividido por esse número. Deu 0,6045. Ele está perguntando a variação de volume, ΔV. Vamos pegar o volume final e tirar do volume inicial. O volume final, pessoal, é esse daqui, 0,6045. O inicial é 0,6. Olha a nossa variação de volume, que é 0,045 ou 4,5, 10 a menos 3. Da alternativa D. Legal. O último exercício aqui, maravilhoso. Eu dei uma inventada aqui para dar uma dor de cabeça para vocês. É cálculo de volume de esfera, né? O raio dessa esfera aqui é R, o raio dessa é o dobro. Eu tenho hélio. Eu quero saber, quando eu abrir essa torneira, a pressão inicial do hélio é 36 atmosferas. Eu quero saber, quando eu abrir essa torneirinha, qual que é a pressão final do hélio. Temperatura constante. Maravilhosa. Então, vamos lá. O volume da esfera B é 4/3 de πr ao cubo. Aqui o 4/3 de πr ao cubo, que é o volume de B, eu chamei de x. Ó. Volume de A, 4/3 de πr ao cubo. É que o raio de A é o dobro do raio de B, né? Então fica 2r ao cubo, que dá 8r ao cubo. Eu puxei esse 8 em evidência aqui, maravilhoso. Ficou assim, 4/3 de πr ao cubo. Só que πr ao cubo é o volume de B, que eu chamei de x. Ó. Então esse 4/3 de πr ao cubo, maravilhoso, eu estou chamando de x. Então o volume de A é 8x e o volume de B é x. Ó. Agora é só aplicar a equação da transformação isotérmica. A pressão inicial do gás era 36, do hélio. O volume inicial aqui a gente calculou, ó, maravilhoso. Esse volume inicial eu estou chamando de 8x. Ó. A pressão final é o que eu quero saber. E o volume final, maravilhoso, é o volume total. Se o volume aqui é 8x, o volume aqui é x, o volume final é o volume total, que é 9x. Ó. Cortei o x com x, ó. Passei o 9 dividindo, então ficou 36 vezes 8 sobre 9. 32 atmosferas. Então tá aí, maravilhoso. Valeu. Até a próxima aula. Um beijo.